Olá, vamos fazer uma reflexão em cima da inteligência das nossas crianças. Às vezes a gente subestima a inteligência dos nossos pequenos, né? Eu, como professora, né, já vi muito isso, posso falar um pouco sobre a situação. Quando eu era criança, né, quando nós éramos crianças, nos contaram a história do Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém debatia em cima da história dizendo que o Chapeuzinho Vermelho foi extremamente má e desobediente. A mãe dela pediu para ela ir por um caminho, ela foi por outro caminho, ela desobedeceu. Mas o Chapeuzinho Vermelho é conhecida como aquela menininha da capinha vermelha, que todo mundo faz foto, que quer aparecer Chapeuzinho Vermelho. E aí falaram pra gente que qualquer coisa de errado que a gente fazia, o velho do saco ia aparecer, ou então o bicho papão. Até hoje ninguém nem sabe que jeito que é esse bicho papão. Ninguém nem viu um bicho papão de perto. Então falavam isso para amedrontar as crianças. Criança é um ser humano muitíssimo inteligente, que tem uma capacidade, o cérebro está em desenvolvimento. Presta atenção com o que você vai falar para a criança, com a informação que ela vai crescer. A informação que você passou para ela é que ela vai colocar na bagagem dela e vai construir o conhecimento dessa criança, né? Eu me lembro quando eu cheguei numa escola para dar aula, eu dei aula durante 28 anos e num desses dias a escola era nova, a professora era nova, né? Estava chegando naquele momento da escola, tinha já passado numa sala, conversado com os alunos. Quando eu cheguei na outra sala, eles estavam me esperando, ansiosos, e disseram: professora, a gente tem um questionamento para você. Eu falei: pois não, é verdade que você deixa mascar chicletes na sua aula? Eu olhei para eles e falei assim: alguém tem uns chicletes aí para mim? Aí eles gritaram, deram risada, enfim, na hora acharam chicletes para mim. E eu abri os chicletes e fui comer, enquanto eu disse assim: agora a gente vai conversar. Eu falei assim: mascar chicletes é muito diferente de pegar os chicletes e grudar embaixo da mesa. Mascar chicletes é muito diferente do que jogar os chicletes no lixo sem uma capinha protetora, sujar e a zeladora tem um maior problema com aquilo. Ou então você fazer aquela bola gigantesca, encher seu rosto de chicletes, você toda hora sair para lavar o rosto. É preciso ter atitude para, gente, utilizar de determinadas situações. Agora, se a direção da escola, se fosse uma coisa que tivesse no estatuto da escola proibido, aí eu teria que obedecer. Entendeu? Ficou claro isso? A gente pode, será que nessa sala vocês podem mascar os chicletes de vocês à vontade? Será que a gente vai respeitar as regras? Nós vamos entender isso daí? Então, era muito mais fácil de negociar com os meus alunos quando a gente colocava as ideias, quando eles entendiam que o problema não era os chicletes, o problema era quem mascava os chicletes. E a história que segue, cheguei na sala dos professores, e aí uma professora, né, olhou para mim, sempre tem aquela pessoa que fala um pouco mais do que as outras, e disse assim: você que deixa os alunos mascarem chicletes na aula? Eu falei assim: sim, sou eu, por quê? Ela falou assim: porque não sei o quê, botou as razões dela, né? Eu falei: então tá bom, só me dá uma razão porque você não deixa o seu aluno mascar os chicletes. Ela disse assim que tirava a concentração. Eu falei: ótimo, tira a concentração do aluno, sim, então só me prove cientificamente, e aí eu vou ter que concordar com você. Ela não conseguiu falar mais nada, ela não conseguia me provar. Eu queria saber desde quando que chiclete tira a concentração. O que eles fazem com chiclete, de repente, sim, pode tirar a concentração. E os nossos alunos são inteligentes, meus alunos entenderam perfeitamente isso, e nós começamos a viver em paz com aqueles chicletes. Eu não pegava nenhum chiclete embaixo da mesa. Eu não pegava nenhum chiclete grudado no cesto do lixo, entendeu? Então, assim, nós precisamos tratar as nossas crianças com sabedoria, com inteligência e com liberdade. Liberdade de você poder viver de uma forma que você vai entender se você vai poder ter permissão para fazer determinadas coisas ou não. Por que ao invés de ensinarmos historinha da fábula, do não sei o que, da formiguinha, o ensino ensina a história da palavra de Deus, que são reais, que são vivas, que são verdadeiras, que muda a história de vida, que tem direcionamento. Eu tive a graça, o prazer de trabalhar numa escola fantástica,
fantástica, incrível, onde tudo que era passado para aqueles meninos tinha um critério incrível. Eu me lembro que eu disse assim para um aluno na sala, eu disse, caramba! E aí eu fui chamada a atenção, eu fui chamada na secretaria da escola porque eu estava falando palavrão, porque uma das coisas mais policiadas naquela escola era a questão do palavrão. E era uma escola onde as crianças eram livres, felizes e as coisas eram debatidas, não eram impostas. Porque quando as coisas são impostas, que travam, mas as coisas eram conversadas. Então eu tive a honra e a alegria de trabalhar nessa escola e eu aprendi muita coisa ali, né? Então que Deus nos abençoe, que a gente trate os nossos pequenininhos com inteligência. Amém.